Então, ok. Boa noite, meus caríssimos, né? Nós estamos aqui novamente discutindo direito tributário num ponto bastante importante, como tudo, mas eu diria bem decisivo, né? Bem decisivo porque estes pontos eles podem levar o contribuinte a pagar ou não os tributos, logicamente, né? Logicamente, a pagar ou não os tributos. Claro que uma das condições que nós analisamos, inclusive na aula passada, eu vou já falar qual foi, claro, né? Opa, mais alguém entrando? É o Felipe. Uma das condições, seja bem-vindo, uma das condições que nós analisamos na semana passada, na sexta, né, foi a suspensão do crédito tributário. A suspensão do crédito tributário implica, claro, que ele suspende, mas ele pode voltar a ser cobrado, né? E isso aí a gente analisou, né? Mas antes de adentrar nestas condições, eu gosto sempre de trazer para vocês, eu entreguei em sala de aula, né? A linha do tempo do professor Sabá, gosto muito da linha do tempo, por quê? Porque ele traz para a gente toda a relação jurídico-tributária, né? E todas as implicações e as possibilidades e consequências dessa relação jurídico-tributária. Isso é ótimo, né? O primeiro ponto que ele fala é a hipótese de incidência. A gente já discutiu a hipótese de incidência, né? A hipótese de incidência é apenas digamos, a positivação da possibilidade. Como assim? Constar na lei a possibilidade de um tributo vir a ser cobrado, né? Então, é apenas uma hipótese de uma possível incidência dessa tributação e dessa cobrança do tributo, né? A fase seguinte, da própria linha do tempo do professor Sabá, né? Ele traz exatamente o fato gerador. E é isso mesmo, nós sabemos que o fato gerador é exatamente o momento que faz surgir a obrigação tributária, ou seja, vincula a OTEI, que é a fase seguinte. A obrigação tributária, o sujeito passivo, vincula-se aí necessariamente pelo fato gerador, certo? A fase posterior à obrigação tributária, né, depois do fato gerador, seria a constituição do crédito tributário. Nós analisamos sobre essa constituição do crédito tributário que ele ocorre através do lançamento. O lançamento é um procedimento eminentemente administrativo. Eminentemente administrativo. No entanto, existem três situações aqui que podem ocorrer, né? Pode ocorrer. Quais são elas? Uma das primeiras situações é a chamada suspensão do crédito tributário, né? Então, a suspensão do crédito tributário, ela ocorre depois que ele está constituído de forma definitiva. Mais alguém entrando? Suiane. Seja bem-vindo, Suiane. E eu vi Suiane Bezerra lá eu vi Suiane Bezerra lá no grupo e eu achei que era Suiane aqui. Aí disseram que era Suiane professora, né? Mas aí tudo bem. Boa noite. Então, boa noite. Então, é o seguinte, nessa relação jurídico-tributária, nós analisamos na aula anterior, na sexta-feira, que a gente saiu aqui umas 10h05, né, online, foi a suspensão do crédito tributário. A suspensão do crédito tributário, que está lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, né, eles ocorre depois da constituição definitiva do CT, crédito tributário. E a constituição definitiva do CT, crédito tributário, ocorre com o lançamento. Certo? Boa noite, Geraldo. Com o lançamento. E quais são as hipóteses de suspensão do crédito tributário? Estão lá previstas no artigo 151. Eu vou apenas dizer, porque a gente viu isso na aula anterior, sexta-feira. Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos em processo tributário administrativo, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de tutela antecipada em outras ações, parcelamento, certo? Então, estas 6 hipóteses de suspensão do crédito tributário, nós vimos isso na aula anterior.
Nós vimos na sexta, está lá gravada, né? Está lá gravada. O que é importante a gente entender? Que a suspensão do crédito tributário, ela ocorre depois do seu lançamento, depois do seu lançamento, tá? E nós vimos que esta numeração, estes tipos, estas possibilidades de suspender o crédito tributário, suspende, mas pode voltar. É um rol que a gente chama taxativo. Como assim? Não cabe, pessoal, presta atenção, não lembro se eu coloquei isso em alguma das nossas questões, é bem provável, mas é porque eu não lembro, porque são muitas e tem da outra turma também. É um rol taxativo, ou seja, não pode outras possibilidades de suspensão além do que está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Tanto as possibilidades de suspensão, de extinção e de exclusão, a gente chama que é um rol, ou seja, uma numeração de possibilidades taxativa. Não pode, tipo assim, o fisco entender que, não, isso aqui é uma condição que vai excluir vai suspender o crédito tributário. Não existe isso. São essas as possibilidades que estão previstas no CTN. Não cabe margem para outras possibilidades. Não cabe margem para outras possibilidades. São essas, tá? E depois, aí repito, vocês devem ter visto isso lá em estruturas do direito, que eu estou dando aula lá para os meninos lá do primeiro semestre, tem lá ciências contábeis. Quando a gente faz a análise da interpretação da lei, nós sabemos que as normas de direito tributário são interpretadas de forma restritiva, restringir a sua possibilidade de interpretação, certo? Mas nós sabemos que as causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, né, também estão sob a reserva da lei complementar federal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só quem pode, tipo, só quem pode modificar estas possibilidades de ocorrer a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário, só quem pode fazer isso é uma lei complementar à Constituição, é uma LC. Aí eu vou dizer para você, professor, e eu não lembro se eu fiz isso, pessoal, não lembro. E se constar uma lei ordinária dizendo que mudou isso aí? Está errada. Não pode ser lei ordinária, não pode ser decreto, não pode. Tem que ser uma lei complementar. Tem que ser uma lei complementar, certo? Isto é o que a gente chama de reserva legal. Reserva legal, certo? Então, eu estou dizendo as três possibilidades, as três situações que, logicamente, se aplicam tanto à suspensão, como à exclusão, como à extinção do crédito tributário, certo? Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Algo também, um detalhe extremamente importante. Suspensão é na fase da constituição definitiva do crédito tributário. Se você suspende, isso quer dizer que pode ser que volte a cobrar, a continuar a relação, a cobrança do fisco para com o bem-vinda, Jennifer, do fisco para com o contribuinte. Então, suspensão do crédito tributário, ela ocorre depois do lançamento e o crédito tributário está constituído de forma definitiva. Ok. Suspende, mas pode voltar. Essa suspensão pode demorar um pouco? Pode. Isso aí a gente analisou na aula passada, vocês dão uma olhada lá, tá? E extinção do crédito tributário. Extinção do crédito tributário, que é o objeto de nossas discussões de hoje, elas ocorrem também, a extinção do crédito tributário,
ocorre, evidentemente, após a constituição definitiva do crédito tributário, após o lançamento, certo? Isso é um detalhe extremamente importante, certo? É um detalhe extremamente importante. E outra, a exclusão do crédito tributário, certo? A exclusão do crédito tributário, ela ocorre antes do lançamento. E existe duas possibilidades de exclusão do crédito tributário: isenção e anistia. O crédito tributário nem é lançado, não tem nem a constituição do crédito tributário. Você vai ter a hipótese de incidência, vai ter o fato gerador, vai ter a vinculação sujeito ativo, sujeito passivo, obrigação tributária, mas ocorre, de acordo com o artigo 175, a exclusão do crédito tributário, que pode ser, certo? Que pode ser, claro, a exclusão do crédito tributário, que é sempre antes do lançamento. A exclusão do crédito tributário é antes do lançamento, certo? Isso é muito importante, este detalhe. E nós estamos vendo aqui a extinção do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Como nós já nos situamos, a extinção do crédito tributário é o quê? É as suas condições que extingue o crédito tributário. Se nós temos uma extinção do crédito tributário, isso quer dizer que cessa a obrigação, acaba, elimina a obrigação do contribuinte para com o fisco. Extinção é extinguir definitivamente, logicamente, a obrigação de pagar o tributo da parte do contribuinte para com o fisco, certo? Como nós já falamos, as possibilidades que nós vamos ver, cada uma delas, elas estão previstas, estão presentes no artigo 156 do CTN, é um rol taxativo, não cabe interpretação extensiva, além do que lá está sob a égide, ou seja, o primado do chamado reserva legal, certo? Como assim da reserva legal? Que somente podem ser modificada alguma possibilidade mediante lei complementar federal, somente lei complementar federal é que pode modificar, certo? Então, a extinção está prevista do artigo 156 a 174. Elimina definitivamente o direito de cobrar o devedor após a constituição do crédito tributário. Isso é muito importante, né? E, claro, ocorre após o lançamento, né? Lançamento da obrigação tributária, do crédito tributário, a sua constituição definitiva, né? Definitiva, certo? Então, as causas de extinção do crédito tributário, conforme nós vamos ver, e está previsto lá no artigo 156, deixa eu ver aqui, 156, né? Artigo 156, extinguem o crédito tributário. A primeira possibilidade, pessoal, que é bem tranquila, a primeira possibilidade é com o pagamento. Ora, o pagamento, né, logicamente, do crédito tributário, do CT, logicamente vai eliminar o vínculo, a obrigação do devedor para com o credor, né? Então, esta possibilidade, né, ela dispensa, em algumas situações, evidentemente, maiores considerações. Por quê? Porque, logicamente, que o pagamento, né, ele vai fazer, evidentemente, levar essa possibilidade de extinção do crédito tributário. Logicamente, que a gente tem que analisar, nesse contexto do pagamento do crédito tributário, as possibilidades que estão vinculadas a esse pagamento do crédito tributário, né?
Por quê? Por que eu estou dizendo isso, né? É possível que não leve à extinção do crédito tributário quando você faz, evidentemente, um pagamento parcial das prestações, né, digamos que esteja devidamente parcelado, e você não pague, venha pagando e não pague, evidentemente, essa obrigação tributária. Claro que se você está num parcelamento, né, numa possibilidade de pagar parcelado, o pagamento das parcelas não vai, evidentemente, extinguir toda a obrigação tributária. Somente quando você efetua todo o pagamento é que nós vamos correr essa possibilidade. Né? Essa possibilidade, evidentemente, da extinção do crédito tributário. E as possibilidades de pagamento, nós sabemos, e são as usuais, né? Moeda corrente, cheque, por aí vai, certo? Também estão previstas no Código Tributário Nacional, certo? E, evidentemente, é uma possibilidade de extinção do crédito tributário. O que ocorre, pessoal, e aí a gente tem que analisar dentro da questão do pagamento, né? E se ocorrer um pagamento indevido, certo? Eu acho que é uma pergunta extremamente importante, né? Como assim? Quando é que eu posso ter um pagamento indevido de uma obrigação tributária, né? É possível que tenha ocorrido algum equívoco, é possível, né? Mas aí vocês, como gestores contábeis, não vão permitir isso, vão estar muito atentos. E o empresário pagou um tributo que não deveria ser pago, né, por alguma circunstância, certo? Então, nós temos aí, possivelmente, um pagamento indevido, ou você pagou a maior. É possível também você ter pago a maior, logicamente, né? Pago a maior. Claro que, havendo pagamento a maior, né, ou realizado esse pagamento de forma indevida, né, ou, sei lá, erro de identificação do sujeito, né, do contribuinte, sei lá, falha de alíquotas, né? Bom, o devedor, no caso, pessoal, ele tem, claro, direito à restituição integral desses valores pagos, né, desde que faça, evidentemente, no prazo de 5 anos, que está previsto no artigo 165 e 168 do CTN, certo? O que é que a gente vê na prática? Na prática, nestes casos que ocorre, olha só que coisa interessante, pessoal. Neste caso, nós estamos tendo uma possibilidade onde o sujeito passivo contribuinte passa a ter um crédito para com o fisco. Ele sai da figura de sujeito passivo, passa a ser, entre aspas, um ativo, né? Porque tem esse crédito para com o fisco. O que é que a gente vê na prática? Na prática, quando tem essas situações, muitas das vezes ocorre a chamada compensação, que é o próximo ponto, certo? Uma possível compensação, certo? Exatamente porque nós sabemos que é muito difícil o fisco restituir valores, né? Na prática, nós sabemos que é muito difícil. É muito difícil o fisco restituir valores. No entanto, ele deve fazer isso. Certo? Pode demorar? Pode. É possível que tenhamos demorar, é possível, né? Então, mas claro que sobre esses valores da restituição de um pagamento indevido de tributo vão incidir, claro, juros, né? Claro, né? E todas as devidas possibilidades, certo, né? Então, é possível, sim, é possível, claro, que vinculada a essa possibilidade, o contribuinte, tendo tendo feito esse pagamento indevido ou um pagamento a maior de tributo, ele tem direito a essa restituição, é a regra, desde que o faça em 5 anos, e aí ele pode entrar, evidentemente, com uma chamada ação, uma ação judicial em matéria tributária que se chama repetição de indébito, tá bom? Isso é uma denominação legal, certo? Que ele pede exatamente a restituição de valor. É a mesma coisa, restituição de valores, certo? Acrescida, evidentemente, os devidos
juros, etc, 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 que não são capitalizáveis, logicamente, né? Então, quais são, então, as possibilidades, né? Você tem a possibilidade de requerer essa restituição desses valores pagos a maior, né? Nós estamos aqui, evidentemente, nesse primeiro ponto, certo, pessoal? Que é chamado pagamento que vai extinguir o crédito tributário. Se você pagou integral, logicamente que extingue o crédito tributário. O que é que nós estamos analisando? Primeiro, a possibilidade de ter pago parcial. Parcial não vai extinguir o crédito tributário. 2, nós estamos analisando dentro do pagamento a possibilidade de ter pago a maior ou de forma indevida. E aí tem várias possibilidades de ocorrer isso. Sei lá, ocorreu um equívoco do contribuinte, na denominação do contribuinte, da alíquota, e teve um pagamento a maior. Como reaver isto aqui? Com, evidentemente, ações judiciais e também administrativa, certo? É possível, certo? Administrativa. Então, quais são as possibilidades? Você pode entrar, claro, com um pedido administrativo de restituição em matéria tributária, junto ao fisco, logicamente, certo? Logicamente. Você pode entrar com essa ação que eu falei, ação de repetição de indébito, certo? Que aí você vai justificar, certo? Pode, então, que é comum ocorrer, pessoal, requerimento administrativo de compensação. Então, se você vai pagar outros tributos ao fisco, então você pede a devida compensação. Ou você pode também entrar com a chamada ação ordinária com pedido de compensação. Aí seria uma ação judicial com pedido de compensação, certo? O que é que eu sempre recomendo nestas matérias, né, nestas situações, né? Eu entraria com um requerimento administrativo pedindo a restituição ou a compensação, tá? Quando eu entro com... veja bem, pessoal, vamos analisar aqui a situação. Olha só como é importante esse assunto para a prática jurídico-tributária de vocês. Né? Veja bem, o que é que a gente está analisando? Possibilidade de extinção do crédito tributário. Eu vou ser bem pausado. A primeira possibilidade é o pagamento. Pagou integral, show de bola. Pagou parcial, não extingue ainda. Pode ter paga maior ou um indevido, você tem direito à restituição, beleza. Na restituição, você pode entrar com um pedido administrativo de restituição do que você pagou a mais, show de bola. Ou você pode entrar com uma ação de repetição de indébito na justiça para que o fisco te devolva, show de bola. Ou, se você é uma empresa e deve outros tributos, você pede a compensação. Beleza, você entra com requerimento administrativo pedindo a compensação. Se não for pelo requerimento administrativo, entra, evidentemente, com a chamada ação ordinária com pedido de compensação, certo? O que é que eu recomendo na prática tributária jurídica? Que entre primeiro com requerimento administrativo. Se o fisco negar, você entra na justiça, tá? Mas aí é um crédito tributário. Aí agora eu vou perguntar aqui, Carlos, né, que estava na aula de sexta-feira, não foi, Carlos? Carlos, diga para a gente aí, quando eu entro com um requerimento administrativo junto ao fisco, o que é que acontece com esse crédito tributário? Hein, Carlos, você lembra? Nós vimos sexta-feira. Eu não entendi a pergunta. Se você entra com um requerimento administrativo junto ao fisco, né? E o que é que acontece com esse crédito tributário? Aula de sexta-feira. Requerimento administrativo perante o fisco é circunstância de quê? De suspensão do crédito tributário, doutor. Lembra que nós falamos, recursos em processos administrativos tributários. Recursos administrativos, aula de sexta-feira, um vincula no outro.
recurso administrativo junto ao fisco suspende a exigibilidade do crédito tributário. O fisco não pode te executar, doutor. Então, o que é que eu recomendaria? Eu recomendaria, nesse caso aqui de um pagamento a mais, a maior ou indevido, entraria com um requerimento administrativo e aí vai depender de você, contador, com sua empresa ou com seu cliente. Quer a restituição? O cliente que vai querer, o contribuinte cliente que vai querer a restituição de valor, é porque ele não tem outras não vai ter outras dívidas, outros tributos a pagar. Né? Mas, digamos assim, uma empresa tem muitos outros tributos. Possivelmente, ela vai pedir uma compensação, requerimento administrativo para a compensação do crédito tributário. Por exemplo, declaração do imposto de renda, aconteceu comigo. Restituição do imposto de renda. Demora demora de um ano para o outro ou 2, não é isso? Quando eu tive o crédito tributário no ano seguinte ou no outro, o que é que administrativamente lá no portal da Receita Federal, porque eu tenho a chave, aquela eletrônica, né? Apareceu lá na hora se eu aceitava a compensação do crédito tributário. Era só clicar e aprovar. Como a minha assinatura era digital, né? Quando eu disse ok, eu assinei o requerimento administrativo de compensação tributária. Né? Mas porque demorou, eu não sou empresa. Mas como demorou e eu vou restituir e ter que pagar, então ocorreu uma compensação aí do crédito tributário. Né? Então, assim, só lembrando aí, Carlos e demais aí, que requerimento administrativo suspende, requerimento administrativo ou recursos administrativos, a mesma coisa, né? Acaba sendo, né? Acaba sendo um recurso para restituição, logicamente, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Como assim exigibilidade do crédito tributário? Implica que o fisco não pode te executar, não pode te, aspa, que a gente chama, constranger para que o seu patrimônio seja, eu não quero usar a palavra tomado, né? Não venha ser chamado a cumprir a obrigação tributária. Então, um detalhe extremamente importante aqui no pagamento sobre essas particularidades e especificidade, né? Especificidade. Contagem do prazo para restituição, logicamente, de 5 anos, eu falei disso para vocês, né? E conta, claro, da extinção do crédito, ou da data que torna definitiva administrativamente, né? A possibilidade de você ter esse direito, né? Ter esse direito. Certo? Então, é muito importante a gente ter esta compreensão, né? Compreensão. Por que é que eu considero um assunto, com todos, né? Mas muito importante? Porque nós estamos tratando, pessoal, de condições jurídico-tributárias que podem levar... É por isso que vocês sabem, por exemplo, um contribuinte... empresa, seja lá, com um bom jurídico, com um bom contador como vocês, um negócio desse aí anda a passos de tartaruga judicialmente, pessoal. Entendeu? Anda a passos de tartaruga judicialmente. Então, e como nós sabemos que tem muitas empresas que fazem isso, né? Eu tenho certeza que... Carlos, tu é lá de prefeitura, né, Carlos? Não é isso? Né? Não sei se você trabalha nessa área tributária lá, de finanças, mas com certeza deve ter algumas empresas que têm processos judiciais aí na área tributária que estão aí se arrastando há algum tempo, né? Que devem dever alguma quantia bastante considerável em função dessas possibilidades legais, certo? Dessas possibilidades legais. Então, a gente analisou a aula passada as condições que suspende, mas suspensão implica que volta. É possível voltar, né? E nós estamos analisando agora, claro que suspensão do crédito tributário ocorre após a sua constituição definitiva. Quando é que ocorre uma constituição definitiva do crédito tributário? Com o seu lançamento, a sua devida inscrição
Cuidado, eu vou tirar a palavra inscrição, para que não tenha vínculo com a inscrição da dívida ativa, não tem nada a ver, certo? Com o seu devido registro pelo fisco, lançamento, registro administrativo pelo fisco daquele crédito tributário. E nós estamos tratando agora de suspensão que elimina definitivamente a obrigação do devedor, certo? De pagar um tributo, certo? Então, esse foi o pagamento. A outra possibilidade que nós estamos vendo é a chamada compensação, né? Compensação, a gente acabou falando, né? Essa possibilidade, se você tem um valor, sei lá, você deve 100, né? Você deve 100 e você tem um crédito de 30, sei lá, aí você pode promover a devida compensação e pagar somente 70, e por aí vai, né? Então, é uma situação que é comum ocorrer a compensação, eu acho que é o que mais ocorre, são compensações, né? É uma possibilidade que tem, evidentemente, o amparo não só da legislação, que permite isso, logicamente, né? Mas também dos entendimentos dos tribunais, né? Então, isso é muito importante, isso, né? Claro que, em matéria de ações judiciais, né, há algumas restrições quanto a você querer compensar algo que você não ganhou ainda. Então, por exemplo, se você discute uma possível situação voltada para o crédito tributário, para um possível crédito futuro tributário, você não pode, evidentemente, querer compensar o que você não tem ainda. Lógico, isso é bem lógico, né? Mas são estratégias jurídicas que já tentaram, mas há esses impedimentos, logicamente, no que diz respeito à compensação, né? Claro que a compensação, ele tem amparo, logicamente, na legislação, né? Logicamente na legislação. Tem o chamado possibilidade, tem que ter uma possibilidade de identidade das partes, logicamente, o contribuinte, o elo que vai vincular o contribuinte ao fisco, que é a constituição da obrigação tributária, conforme a gente já vem analisando aí em outros contextos, né? Então, a compensação, ela não é bem tranquila, certo? Isso também está previsto, claro, né? A compensação como uma causa de exclusão, de extinção, exclusão não, de extinção do crédito tributário, né? Está lá, evidentemente, no CTN, certo? A próxima possibilidade, pessoal, é a chamada transação, né? A transação é uma outra possibilidade que extingue, evidentemente, o crédito tributário, certo? Ocorre quando o credor e devedor, logicamente, eles aceitam abrir mão de vantagens recíprocas, né? Não é comum isso ocorrer, pelo menos no direito tributário, pessoal, porque o fisco nunca abre mão de nada, certo? Então, a transação jurídica, como a gente entende, é aquela possibilidade de um acordo, aspas, certo? Onde ambas as partes cedem um pouco para que você ocorra essa transação penal. Penal não, penal é outra coisa. Essa transação tributária, né? Então, o artigo 171 do CTN diz que uma lei específica pode facultar, né, nas condições que estabeleça, ao sujeito ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, né, vai importar em terminar. O artigo 170 fala em terminação do litígio e consequente extinção do crédito tributário, né? E a lei vai, evidentemente, indicar a autoridade competente para a transação. O que é que o artigo 171 está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que
Digamos hipoteticamente que muitos contribuintes tenham entrado sobre uma mesma matéria, sobre uma mesma possibilidade, tá? Isso tem uma consequência jurídica. Todos os, sei lá, uma infinidade aí, sei lá, uma quantidade enorme de contribuintes estão discutindo um crédito tributário, né, contra o fisco. Certo? Então, vários contribuintes estão aí discutindo esse crédito tributário. Eles entraram com ação judicial em todos os estados da federação, todas as justiças da federação, certo? Discutindo aí, sei lá, um crédito tributário tal, não importa, porque aí... O que é que pode acontecer? Primeiro, existe uma possibilidade por exemplo, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, declarar a possibilidade de suspender todos os processos do país até que ele decida a matéria, certo? É possível isso, até que ele decida se o fisco tem direito ou o contribuinte, certo? Exatamente porque senão vai gerar uma chamada insegurança jurídica. Um juiz decide a favor e outro contra, para misturar aqui. Então, é possível ocorrer isso. E o que é que pode ocorrer também? Pode ocorrer do Congresso Nacional aprovar uma lei para resolver todas essas disputas judiciais mediante a possibilidade de transação. Transação vai implicar, claro, que o fisco vai abrir mão de algo e o contribuinte de algo, certo? Então, é possível ocorrer essa transação no que diz respeito ao crédito tributário também. É possível ter dentro do crédito tributário. No entanto, não é comum de ocorrer, certo? Mas é uma possibilidade que vem fazer extinguir o crédito tributário propriamente dito. Certo? Então, é uma possibilidade, a transação. A outra possibilidade que vem fazer e levar à extinção do crédito tributário é a chamada remissão, certo? E o que é remissão, pessoal? Vocês sabem que existe uma diferença, né, entre remissão com cedilha e remissão com, evidentemente, 2S. Remissão com cedilha é perdão dos pecados, né? E remissão com 2S, né? É perdão, mas essa perdão não é dos pecados, né? Então, a remissão, ela tem essa previsão do artigo 172 do CTN, seria o perdão total ou parcial da dívida, né? Também é um benefício raro no âmbito fiscal. Vai depender de lei específica, né? Então, lei específica pode ocorrer a remissão. Então, há uma cobrança muito em cima dessa não aplicação da remissão, porque implica renúncia, né, de receita tributária. Mas é possível ter o perdão total ou parcial de algum crédito tributário do fisco para com o contribuinte, certo? Fisco contribuinte. Então, remissão, pessoal, é uma possibilidade, claro, de extinção do crédito tributário, que é o perdão da dívida parcial ou total, certo? Deixa eu só ver aqui. Só mudar aqui para o próximo, que é... Só clicando aqui, pessoal, rapidinho, no nosso quadro. Pronto. A próxima possibilidade que vem levar à extinção do crédito tributário, e é uma muito interessante, que nós vamos discutir as duas ao mesmo tempo, certo? É a chamada prescrição e decadência, pessoal. Prescrição e decadência. Estas aqui eu gosto.
Todas, né? Mas daqui a gente aplica bacana. Prescrição e decadência, né? Aqui você perde o prazo. O prazo. Aqui você perde o direito. O direito. E é possível perder o direito? Sim. Ora, é a própria questão da segurança jurídica, rapaz. Você não pode, por exemplo, com algumas raríssimas exceções, querer que o fisco te cobre a vida toda um crédito tributário. Não é assim, não funciona assim, certo? Então, a perca do prazo, né, ela ocorre, evidentemente, em 5 anos, certo? Em 5 anos. Então, a Fazenda Pública deixa passar o prazo para entrar com a ação de execução fiscal, certo? Está lá no artigo 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva, certo? E aí, foi isso aí, uma das situações, e eu falei, já venho falando isso para vocês, na prática processual, jurídico tributária, que eu contestei juridicamente junto ao Tribunal de Justiça, isso depois de um recurso, já vai para uns 15 anos por aí, exatamente essa questão do fisco ter perdido o prazo, certo? Que ele fala depois da constituição do crédito tributário definitivo, doutor. O crédito tributário definitivo foi constituído hoje. Aí você está fazendo um pagamento de uma negociação de tributos, e aí você deixou de pagar. Aí o fisco deixa para executar só no final. Não, 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 não. Foi aí onde eu caí em cima de que era para ele ter executado logo no início. Não executou, certo? Mas a gente ganhou em parte, ganhou em parte. Exatamente. É isso mesmo, Felipe. Certo? Então, é a perca do prazo, pessoal. É a perca do prazo, né? O fisco, né? Ele tem que, evidentemente, entrar com ação de cobrança em até 5 anos, né? Que, evidentemente, se depois de 5 anos ele não entrar com ação, ocorre a extinção do crédito tributário, certo? A perda da faculdade processual de acionar o judiciário para exercer esse direito de cobrança, né? Então, é importante isso, é importante acompanhar, evidentemente, todas essas questões de prazo do que diz a pagamento de tributos, certo? E, claro que é uma situação interessante que vai, logicamente, levar à extinção do crédito tributário, certo? O que está vinculado aí à prescrição, pessoal, é a chamada decadência. Decadência é a perca do direito. Mas após os 5 anos, se houver um novo. Peraí, deixa eu só ver aqui que tem um negócio aqui na frente. Mas depois, se houver um novo problema tributário, será reaberto os créditos anteriores. Podem ser reabertos ou não. Não, 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 não. Peraí, doutor. Não, 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 peraí. Não, não. Crédito. Não funciona assim, não funciona assim, certo? Após a constituição definitiva do crédito tributário que ocorre com o lançamento, beleza? Vamos ser bem claro aqui. Quando é que ocorreu a constituição do crédito tributário? Com o lançamento, constituição definitiva, beleza, certo? O fisco te notifica para pagar, etc e tal, certo? Claro, ele vai te notificar administrativamente, isso é o comum, né? Você, evidentemente, se defende, etc e tal, e diz que não tem como pagar. E aí a gente usa uma série de possibilidades, né, e justifica, blá, 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 isso quando o fisco te encontra no domicílio, logicamente, né, domicílio nós já vimos, é o local da cobrança, certo? Isso quando a empresa também não já está extinta, ou é uma empresa que, digamos que não vamos para as partes, isso aí né, tenha calma, quando... Mas digamos que é uma empresa devidamente regular, legal, etc. E tal. O fisco te notifica. Não, você argumenta administrativamente, não pode pagar, etc. E tal. Se o
fisco é obscura, né, cara? Se o fisco, e quando eu falo fisco, pessoal, é fazenda municipal, estadual e federal, tá? Pelo amor de Deus. Se ele não entra, primeiro, se ele não escreve na dívida ativa, né, emite a CDA, certidão de dívida ativa, e não passa para o jurídico para te executar, depois de 5 anos, morreu. Ocorreu a prescrição, rapaz. Prescrição é condição para a extinção do crédito tributário. O que é que pode ocorrer aí, Felipe? O fisco te executa depois de 5 anos e 1 dia, beleza? Me executou, Luciano, depois de 5 anos e 1 dia. Aí eu vou. Ele entrou com uma ação de execução fiscal, eu vou alegar preliminarmente. Senhor juiz, Luciano, brasileiro, vem, através do presente, apresentar contestação na apresentação de execução fiscal movida pela fisco tal, qualificada, preliminarmente. As preliminares, doutor, as preliminares em processo judicial, o juiz tem a obrigação de analisar antes do mérito, a essência. Preliminarmente, a constituição ou a notificação ocorreu na data de tal. Se passaram 5 anos e 1 dia. Tem que comprovar, tudo bem direitinho. Temos, portanto, a chamada prescrição do prazo e, portanto, a extinção do crédito tributário. Requer respeitosamente a Vossa Excelência que decrete por sentença a extinção do crédito tributário com as devidas comunicações legais. Aí, só que é um erro jurídico tributário, um erro jurídico, doutores. É um erro jurídico você arguir só preliminares. Olha o erro de muitos advogados. Você arguir só preliminares. É um erro. Sabe por quê? Porque o juiz não é obrigado a entender que está prescrito. O juiz pode dizer que não está prescrito ou que vai deixar para analisar depois. Por isso que você tem que contestar até as vírgulas da ação. Até as vírgulas da ação. Você, então, caso Vossa Excelência entenda por não julgar procedente a preliminar arguida de extinção do crédito tributário, vem através do presente contestar na íntegra o mérito da ação no seguinte termo. Aí mete aí a caneta contestando e aí vai buscar prova, seja lá onde for, que esse crédito foi indevido, que seja lá o que for. Seja lá o que for. Seja lá o que for, implica o que for. Entendeu? Aí você chama o contador, o seu jurídico, se reúne com o seu cliente e aí vê as estratégias. Entendeu? Então é isso aí. E aí vai. Por que eu estou dizendo isso, doutor? Porque se lá na sentença, no final, ficar comprovado que o crédito realmente estava prescrito e o fisco, municipal, estadual ou federal, te executou indevidamente, o que é que isso vai implicar? Diga aí para mim. Se ficar a sentença foi lá, realmente de prescrição, isso implica, meus caríssimos, que o fisco te executou indevidamente. Isso causou... Isso, Felipe. E isso causou um dano à tua empresa, à empresa do teu contribuinte, doutor. Causou um dano, uma mácula. Olha, eu fui processado, os consumidores do meu produto, do meu serviço, souberam desse processo, acha que eu sou um caloteiro, que eu sou não sei o quê, e o fisco acha que pode fazer isso, rapaz. Né? Ah, não, pode, Carlos, eu sei que pode. Poder pode tudo, doutor. Poder pode tudo. Mas um ganho de recurso de cacauzinho é sofrido, rapaz. É sofrido. Eu acho que não é sofrido. Certo? Então, isso, claro, pode recorrer. Mas digamos, hipoteticamente, que tenha ocorrido o chamado trânsito em julgado, entendeu? E aí ficou ganho para o contribuinte. O contribuinte, ele pode entrar com essa ação de indenização por danos morais e até materiais, se ele comprovar que isso teve um abalo tão grande na empresa dele que ele deixou de vender. Entendeu?
O que é que isso vai implicar? Eu estou dizendo hipoteticamente, porque tem muitos recursos, Carlos. Esse Carlos é de prefeitura, esse Carlos, viu? Eu sei, você tem razão, Carlos. Né? Mas eu estou dizendo hipoteticamente, aí você entrou com danos materiais morais, você ganhou aí 5 milhões de reais em danos morais, etc. Tal. O que é que você pode pedir? Que seja o fisco pague de imediato, né? Ou você pode pedir compensações de tributos futuros, etc, etc, tal, certo? Então é bem tranquilo. Pessoal, eu acho muito bom, por exemplo, assim, processo contra a Caixa Econômica Federal, que é na Justiça Federal, né? Processo contra o Banco do Brasil não é na Justiça Federal, tá, pessoal? Porque lá é uma sociedade de economia mista e a competência é a Justiça Estadual, tá? Então, não é Justiça Federal. Isso já foi um entendimento pacífico dos tribunais do STJ, que já decidiu isso há 1900 antigamente. Processo contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, então, acho que é isso, ela é na Justiça Estadual, mas se for contra a Caixa, é na Justiça Federal. Rapaz, é bom demais processo na Justiça Federal, viu? O juiz, você entra, no outro dia o juiz já decide e no terceiro dia ele já manda pagar, já bloqueia as contas da Caixa e no instante liberam. É bom demais um negócio desse. Então, pessoal, a prescrição tem todas as consequências. Agora, a decadência é a perca do direito, você perde o direito, né? E como é que você perde esse direito? Ele ocorre em 5 anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Olha só que coisa interessante. A decadência ocorre em 5 anos. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Da data que se torna definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Olha só uma diferença bem interessante, meus queridos. Olha que esse assunto é muito bom, pessoal. Quando é que ocorre? Eu vou dizer agora bem, bem direitinho para a gente entender, pessoal. Qual é a diferença da prescrição e para a decadência? O prazo, 5 anos por 2, show de bola. Prescrição, você perde prazo, beleza. Decadência, você perde o direito. O direito. Olha só que coisa interessante. O prazo para prescrição começa depois da constituição definitiva do crédito tributário. Depois. O fisco te notificou, você não pagou por alguma coisa, tá? Ele era para ter entregue no caso, é um dos advogados, procuradores federais, que são advogados federais contratados, tá? Tem a Procuradoria Federal, tem alguns amigos na Procuradoria Federal, advogados, são advogados públicos, né? Mas o cargo é Procurador Federal. Que não é a mesma coisa de promotor de justiça, não é promotor de justiça, tá? Advogado da União, advocacia da União. E a partir daí, ele não entrou com a execução fiscal. O que é a decadência? A decadência ocorre ao contrário. Era para ter ocorrido o lançamento para termos a constituição definitiva do crédito tributário. E não ocorreu o lançamento. A partir daí de não ocorrer o lançamento, começa o prazo de prescrição de 5 anos. Ora, doutor Carlos, não pode o fisco ficar a vida toda sem lançar e constituir de forma definitiva o crédito tributário, certo? Não pode, certo? Carlos, tenha calma. Quando eu for advogado do município, ou que eles pagam é complicado, né, doutor? Né? Então é o seguinte, a decadência, ele perde o direito. Ele não lançou, então ele não pode dar contribuinte. Não, doutor, não é assim não, não funciona assim não. Tem que manter a chamada segurança jurídica, a segurança tributária, tá me entendendo?
Então, não funciona assim, não. Então, a decadência tem essa análise bastante interessante. Está lá prevista no artigo 173 do CTN. Do CTN. Então, prescrição e decadência, certo? Que extingue o crédito tributário, beleza? A próxima aí é a chamada conversão de depósitos em renda. Olha só como uma coisa vincula a outra, né? A gente analisou na sexta-feira, certo? A possibilidade, quem já escutou a aula, ou o Carlos que estava, quem é que estava? A outra pessoa que estava aqui estava na aula sexta, foi o Luiz, foi? Foi o Felipe? Não lembro. Ah, foi o Felipe, não foi tu, né? É Luiz Felipe, né? Não é isso? É Luiz Felipe ou Felipe Luiz? Tem Luiz? Ah, beleza, show de bola, verdade. É porque aparece lá, tá. Foi na hora que eu fui procurar lá no grupo, nem achei de oxi, como é isso aqui? Né? Pronto. A gente viu na sexta-feira aquela que a gente bateu pesado e contestou aquele negócio do depósito em dinheiro para poder recorrer, lembra? Aí entrar com recurso administrativo ou judicial, ele tinha que fazer um depósito, né? Que a gente analisou que aquilo é inconstitucional. Por quê? Porque ninguém pode ser privado, ou seja, impedido de se socorrer do Poder Judiciário sobre qualquer coisa. Não existe. É o chamado, também chamado direito de petição, e por aí vai. Certo? Direito de petição, tanto administrativo como judicial. Então, não existe isso. Tá? Todos nós podemos contestar qualquer direito junto ao Poder Judiciário. Né? E tem lá como uma causa de suspensão, estou falando de suspensão da aula passada, que você fazia um depósito. E a gente analisou que isso era inconstitucional, certo? Aqui, ele está falando exatamente daquela conversão do depósito em renda. Ou seja, em processos judiciais ou administrativos, né, quando o contribuinte opta de livre e espontânea vontade, aí ele vai ser por livre e espontânea vontade, né, porque é inconstitucional, não é obrigado, por realizar, né, esse depósito prévio para suspender o crédito tributário, não é obrigado fazer esse depósito, né? Se a situação for decidida favoravelmente à Fazenda, Fazenda Pública, lógico, ao fisco, o montante que já foi depositado vai reverter-se para o fisco. É a chamada converte-se em renda para o fisco. O que vai, logicamente, levar à extinção do crédito tributário. Então, este ponto aqui nada mais é como um desdobramento daquele que nós tratamos em suspensão. No entanto, por suposto sem embargo, nós sabemos que esse depósito judicial ele é considerado inconstitucional. Já repeti, estou sendo chato. Por quê? Porque o fisco hoje em dia, ele já sabe, ele nem exige, cara. Ele nem exige. O fisco nem exige. Você vai entrar com... Você tinha que entrar com um recurso lá no fisco administrativamente, você tinha que devia 5 mil reais, aí tu tinha que depositar 5 mil conto para poder entrar com recurso. Que negócio é esse? Não. Até a gente leu uma súmula, não foi do STJ, alguma coisa assim. Certo? Então, aqui é uma consequência daquela parte lá, certo? Mas está aqui porque é desdobramento, logicamente, do outro, né? E aí a gente vem aqui para o chamado pagamento antecipado e a homologação do pagamento, certo? Também é do lançamento. Então, é também uma condição que extingue, né? Então, a gente já viu a questão das possibilidades de tributos, né, sujeito a lançamentos por homologação, né? O pagamento antecipado feito pelo contribuinte, sendo aprovado pela autoridade administrativa, né, vai produzir os mesmos efeitos do pagamento regular, né? E claro que vai extinguir o crédito tributário, certo? Isso ocorre com alguns tributos, né? Creio que imposto de renda e por aí vai, né? Que ele vai só homologar.
certo? Então, é essa, logicamente, que o pagamento antecipado, dentro dessas condições, ainda mais no caso que o fisco vai só homologar, se vê que está tudo ok, fez aquele cruzamento do CPF, viu que está não sei o que, está tudo ok, ele vai só homologar, automaticamente vai extinguir também o crédito tributário, certo? É bem tranquilo isso aqui. E aí a gente chega aqui numa causa que extingue também a, o crédito tributário, é a chamada consignação em pagamento, né? Essa consignação em pagamento, vamos entender o que é ela, né? Ela é uma forma, claro, de extinção do crédito tributário, certo? Na verdade, a consignação em pagamento, meus queridos gestores contábeis, que poderão ser contadores também, ele é um mecanismo jurídico de processo, certo? Em favor do contribuinte. Esse mecanismo da consignação em pagamento é um mecanismo de processo, processual, de uma ação jurídico-processual, certo? Quando ele vê que há obstáculos, né, há dificuldades do fisco, né, que impede o regular pagamento do tributo, certo? É possível você entrar com essa consignação em pagamento, certo? Então, é possível o fisco colocar obstáculos, usar não, a dívida do... Aí vai muito também de alguns fiscos de má fé, tá bom, pessoal? É possível isso também, tá? Então, é possível ter má fé no fisco, nós sabemos disso, tá? Então, um jurídico, uma gestão contábil boa de uma prefeitura, com um jurídico bom, não digo prefeitura não, peraí, é o contrário, uma gestão contábil e um jurídico bom de uma empresa, detectando dificuldades no pagamento de determinado tributo, de determinado recebimento de determinado tributo pelo fisco, a gente entra com uma ação chamada para consignar, depositar o pagamento em juízo, para que obrigue o fisco a analisar as condições e, verificando que você deve 5 e não 400, aí a justiça, ali essa consignação em pagamento vai necessariamente extinguir também o crédito tributário, né? Então, está lá disciplinado no artigo 164 do Código Tributário Nacional, né? Que é uma faculdade ao contribuinte realizar essa consignação quando tem, assim, uma recusa de recebimento ou subordinação, né, deste ao pagamento de outro tributo, ou de penalidade, ou ao cumprimento de alguma obrigação acessória. Então, tem alguma coisa que está ocorrendo no fisco, e aí você entra com essa consignação em pagamento, né? A outra possibilidade é subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. É aí onde entra a questão da má-fé do fisco, né? Deixa eu me localizar aqui o artigo 164 do CPN. 164. Artigo 164, pessoal, para melhor compreensão. 164. Então, a importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos, de recusa de recebimento, o fisco está recusando você receber. Pessoal, é possível? É possível, né? Ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade. Tipo, você vai pagar o tributo A, aí o fisco vai dizer, não, eu só recebo o tributo A se tu pagar Pronto, foi o Felipe que falou agora há pouco? Não, quem foi agora há pouco? Você está discutindo judicialmente
uns tributos, e aí tu vai no ano seguinte, no exercício seguinte, pagar os tributos. Você está discutindo o tributo A, e aí no ano seguinte, ou no mesmo ano, vai pagar o tributo B. O fisco se recusa a receber o tributo B. Digo, não, eu só recebo o tributo B se você pagar o tributo A. Não, doutor, o senhor não pode se negar, não. Aí a gente entra com a ação de consignação e pagamento. É isso que está dizendo aí, certo? Ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de alguma penalidade, ou no cumprimento de alguma obrigação acessória. É isso que está dizendo aí. Aí a gente entra com essa ação chamada de consignação em pagamento, certo? 2. Outra possibilidade de subordinação do recebimento do tributo que você vai pagar ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Aí vem a questão da má-fé, doutor, que eu falei para vocês. É possível, aí a empresa vai lá, a pessoa lá do fisco, seja lá quem for, bota maior dificuldade, começa a exigir coisa que você vê que não tem, porque está exigindo documento, exigindo não sei o quê, exigindo e vai. Vendo essa questão sem fundamento legal, a gente entra com ação de consignação em pagamento na justiça para obrigar o fisco a receber, né? E a terceira, de exigência por mais de uma pessoa de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. É difícil, aí seria um caso possível da chamada bitributação, né? Você tem dois entes da federação aí cobrando o mesmo tributo, mas é uma possibilidade, você entra com ação em consignação de pagamento para ver quem é que realmente vai receber esse tributo. Então, é uma situação que, após ter todo o transcurso judicial, processual, tributário e jurídico, vai levar, evidentemente, à extinção do crédito tributário. Esta é a chamada ação de consignação em pagamento, certo? Dá não, não, cara? É verdade, rapaz, dá não. Mas são possibilidades que podem ocorrer, doutor, né? Ninguém sabe aí, né? Pessoal, eu gostaria somente da gente terminar para poder sexta-feira a gente fazer revisões bem pontuais, vinculado, claro, às nossas avaliações, tá? Então, pessoal, a nossa outra possibilidade de extinção do crédito tributário, né, é a chamada decisão administrativa irreformável, certo? Espera ainda. É a chamada decisão administrativa. Eu fui pegar lá na lei bem direitinho. É a chamada decisão administrativa que não cabe reforma, ou seja, ela tem uma decisão administrativa e aí ela não cabe mais reforma, ela é definitiva, aspas. Aí chama definitiva na órbita, ou seja, vinculado definitiva administrativamente que não possa ser objeto de ação anulatória. Vamos entender o que é esse negócio aqui, certo? Então, tá lá é uma previsão do artigo 156.9 do CTN, né, da decisão da autoridade administrativa, contra a qual não caiba mais recurso se favorável ao sujeito passivo, certo? Também é causa de extinção do crédito tributário. O que ele está falando aqui, pessoal, é uma decisão administrativa favorável ao contribuinte, doutor. Favorável ao contribuinte. Favorável ao contribuinte. Entende-se, pessoal, que essa decisão, ela é definitiva, irreformável, tá? Irreformável. Como assim, doutor? Aí você vai me questionar na seguinte situação. Mas, Luciano, neste caso, como assim? Como assim? Ora, todas as decisões você não pode e não deve ir. Não é possível você recorrer na justiça? Concordo plenamente.
Concordo plenamente. No entanto, por suposto, sem embargo, nós estamos tratando aqui de decisão administrativa em favor do contribuinte. Se for e tiver tido, ou seja, ele não vai pagar o crédito tributário, doutor, tá entendendo? Ele devia 100 mil, e aí a prefeitura lá do Carlos entendeu o seguinte: não, administrativamente analisou, e a empresa de Luciano, do professor Luciano, não deve, não deve pagar esses 100 mil de tributos. Tá bom, eles não devem pagar esse 1 milhão de tributo, a prefeitura lá do Carlos, certo? E aí, essa decisão administrativa, ela é irreformável. Aí você diz, sim, mas e, e não poderia entrar na justiça? Aí é que está, doutor. Se o fisco está entendendo que é favorável ao contribuinte, o advogado do fisco, ou da União, ou o procurador do Estado, do Ceará, ou seja lá onde for, ou o advogado do município, ele não tem o dever legal obrigatório de recorrer contra ele mesmo, doutor. Ele não vai recorrer contra ele mesmo. Ele não vai entrar. Se o advogado da prefeitura entra com ação contra o próprio fisco, ele está entrando contra o próprio patrão dele. Ele vai ser, se for concursado, processo administrativo por insubordinação, tá me entendendo? Ou se for dessa maioria desses advogados que não são concursados, é rua, exoneração, tchau e benção. Entendeu? Então não vá. Calma, calma, Carlos. Eu sei, vou chegar lá no que vocês estão aí na dúvida. Ele não vai recorrer contra ele mesmo. Mas, Carlos e demais colegas, estou falando Carlos, pessoal, porque ele trabalha na prefeitura. Se alguém mais trabalha na prefeitura aí, me diga que eu cito também o nome. Porque ele, como ele trabalha com o público aí, né, o fisco, Carlos defende aí o fisco, né? Mas eu creio que deu para entender aí a questão deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Que ele apaga e volta aqui o negócio. Ora, gente, vocês entenderam aí quando é uma decisão administrativa irreformável? Ou seja, é uma decisão favorável à empresa do Luciano, né? Que o nosso contador aí é os outros aí, o Felipe aí, né? Luiz Felipe, meu contador, né? E aí, é uma decisão que o fisco disse, não, Luciano, a empresa do Luciano não vai mais pagar aí R$ 1 milhão de um tributo que ele tinha. Então, opa, extinguiu o crédito tributário. Ora, o advogado da prefeitura, ou o procurador do Estado, ou da União, ele não vai entrar na justiça contra o próprio patrão dele, não, doutor. Vai não, por isso que é irreformável. Eu creio que aí deu para entender. Mas, no entanto, por suposto, sem embargo, ele não pode fazer isso porque ele não vai cometer nenhum crime. Perfeito. Mas, se. Peraí, cara. Mas, se houver denúncias ao promotor de justiça, ao Ministério Público, de que a prefeitura fez isso para beneficiar a minha empresa, aí o interesse é público. Aí o Ministério Público vai entrar com ação contra esse negócio aí. Porque se ele não entrar, ele vai responder por crime de responsabilidade e crime de prevaricação, que é o crime do servidor público, que tinha a obrigação de investigar e analisar e não fez. Entendeu? Então, tem isso também. O Carlos está... Aí o promotor de justiça... O Carlos está levantando a seguinte situação. Mas o fisco não poderia voltar atrás? Poderia voltar atrás? Né? Olha só que coisa interessante, né? Se o fisco que me concedeu isso voltar atrás, a resposta é não. Sabe por quê? Porque, digamos que se tivesse feito isso
Teve todo um processamento legal, viu, Carlos e demais colegas? Isso foi feito agora, esse ano de 2020. O prefeito do ano de 2021 é outro. O prefeito de 2021 poderia, se fosse possível isso, cara, ele poderia mandar desfazer isso aí para me pagar R$ 1 milhão. E aí você causaria uma instabilidade jurídica terrível. Instabilidade jurídica. Ora, o prefeito que ganhou não vai com minha cara, e aí ele mandava refazer. Se ele fizer isso, ele vai sofrer um processo, uma outra ação de indenização aí pesada contra ele. Tá me entendendo? Mas, quando eu falo de que o promotor poderá entrar com isto, poderá anular o promotor de justiça, nós estamos falando aqui, ó, do final de uma possível ação anulatória contra a situação, neste caso, ação anulatória. Ação anulatória, para anular essa negociata aí. É a ação competente para desfazer isso aí, certo? Eu diria até, Carlos, eu vou dizer, na verdade, juridicamente pode muita coisa. Eu diria até que o prefeito do exercício seguinte poderia entrar com essa ação anulatória, sim. Ação anulatória, sim. Agora, se ele não provar que houve alguma falha, aí ele vai sofrer um processo pesado. Entendeu? É possível, sim, ele entrar com essa ação anulatória. Mas digamos que toda essa decisão favorável a minha empresa, ela transcorreu dentro de um processamento legal, administrativo, certo? Se é uma decisão administrativa irreformável, o que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Eu provei que eu, na verdade, não deveria pagar R$ 1 milhão, mas apenas 50 mil. Eu paguei os 50 mil. Eu entrei até com uma ação de consignação em pagamento para pagar os 50 mil, doutor. Mas havia uma cobrança de 1 milhão. Aí a decisão administrativa e reformar foi de que realmente não devia 1 milhão, devia 50 mil. Como havia uma ação de consignação em pagamento de 50 mil, automaticamente extinguiu o crédito tributário. E essa decisão, ela é irreformável, certo? Entendeu, Carlos? Irreformável. Se foi comprovado, se verificou que houve todo esse processamento legal, administrativo, se ele entrar com ação anulatória, ele tem a certeza que o procedimento administrativo do fisco do exercício anterior, do prefeito anterior, ou do governador anterior, do presidente anterior, ele tem a certeza que houve irregularidade. Porque se não teve, ele causou um dano. Entendeu? Por isso que a princípio eu disse que não. Né? Mas eu estava analisando quando disse não, desde que tenha sido processado administrativamente essa decisão favorável ao contribuinte, processado que eu digo conduzido dentro do fisco de forma legal, de forma regular. Tá me entendendo? Agora, se não foi, aí cabe sim. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, no caso de prefeito do exercício seguinte, se ele fizer isso, a revelia, sem escutar o seu contador, o seu jurídico, aí ele vai causar um monte de aberrações. Vai ser só prejuízo para o município. Então tem que ter muito cuidado com isso, dentro dessa questão aí. Pessoal, vamos continuar mais um pouquinho. Eu pediria que aí, está faltando 10 para as 10, mas eu gostaria de terminar essas nossas discussões para poder a gente ficar só na revisão na sexta. Beleza? E a revisão eu vou trazer discussões sobre os pontos da nossa avaliação, que é bem tranquila, bem simples. A outra possibilidade que extingue o crédito tributário, que eu já falei, inclusive, isso na anterior,
né, sobre a suspensão. Mas no caso aqui tem outro contexto porque extingue definitivamente. É uma decisão judicial transitada em julgado. Você entrou com um processo contra o fisco, né? Questionando alguma situação do crédito tributário. Você ganhou esse processo contra o fisco. A decisão judicial foi favorável. O fisco não recorreu, tá bom? Antes que o caso pergunte, digamos que ele não recorreu. Se não recorreu, transitou em julgado. Então, decisão judicial passada em julgado extingue também o crédito tributário, né? Extinção do CT. Então, é uma possibilidade. Tá? Então, é bem tranquilo aqui, certo? Quando é uma decisão favorável, né? E aí, a gente vem para esta outra possibilidade de extinção do crédito tributário, é a chamada dação em pagamento de imóveis. Olha que coisa interessante, é uma possibilidade que ocorre, a extinção do crédito tributário, é a dação em pagamento de imóveis. Está lá no artigo 156, inciso 10, no Código Tributário Nacional. E o que é isso? É o oferecimento de um bem imóvel para a extinção da dívida tributária, certo? Mas isso só é possível, pessoal, se houver uma lei específica autorizando isso, tá? Esse bem ofertado tem que ser imóvel, certo? E o poder público vai ter que se manifestar se tem interesse neste bem imóvel, tá? Então, para que ocorra esta possibilidade da chamada dação em pagamento, pessoal, esse nome, dação em pagamento, é uma denominação jurídica do âmbito civil e aqui está no âmbito tributário também. A gente é um instituto que a gente chama dação em pagamento. É quando você dar um bem imóvel para pagar uma dívida, né? E no caso aqui, a dívida tributária, certo? Mas depende de quê? De uma lei específica, né? O bem deve ser imóvel, o poder público vai manifestar interesse no bem, certo? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Pessoal, trazendo aqui deixa eu ver, deixa eu ver aqui, uma modificação aqui Pessoal, é importante que a gente fale aqui sobre uma outra possibilidade, pessoal. Eu vou colocar até aqui de azul a possibilidade 13, né? Que é uma... ixi. Eita, aqui o meu cabelo. Eu precisei cortar o cabelo. Espera ainda, pessoal. Pessoal, voltando aqui. É uma possibilidade... houve uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Uma ADIM, que é a ADIM 2505 do STF, Supremo Tribunal Federal. Essa ADIM, pessoal, levou o Supremo Tribunal Federal a entender que estados e Distrito Federal poderiam estabelecer, por lei, né, outros meios não previstos no CTN, né, de extinção do crédito tributário. Né? Isso foi essa DIN que julgou nesse sentido. Né? Mas é no sentido de que, como o Estado e o Distrito Federal poderiam conceder a chamada remissão, né, que é o perdão da dívida, ora, se eles podem conceder o perdão da dívida, eles também poderiam entender outras possibilidades de extinção do crédito tributário, né? Então, essa DIN 2405, né, passou a entender que os estados e Distrito Federal poderiam estabelecer outros meios, né, para a extinção do crédito tributário, certo? No entanto, isso é bem discutível, logicamente, né, bem discutível,
dentro deste contexto aí, certo? Dentro desse contexto aí. Deixa eu só mudar aqui essa tela aqui, pessoal. Meus amigos, deixa eu só terminar aqui. Essas foram as causas de extinção do crédito tributário. Deixe-me só... a a outra coisa. É sobre as causas. As causas de é a chamada. E ainda que a gente tem a exclusão, exclui o crédito tributário. Ah, pessoal, não. Calma, não é trabalho em equipe, não. Quando é que ocorre a exclusão do crédito tributário? A exclusão do crédito tributário é antes do lançamento. Eu já disse isso para vocês. A exclusão do crédito tributário é antes do lançamento. Não temos nem a constituição definitiva do crédito tributário. Certo? Então, a isenção, ela está lá no artigo 176, né? Evidentemente que tem que ter uma lei específica que vai tratar sobre ela específica, certo? Há uma pequena confusão das pessoas, pessoal, sobre o conceito de isenção e imunidade, mas vocês lembram que nós já tratamos sobre isso, né? Imunidade está no plano constitucional, tá? Somente a Constituição pode conceder imunidade tributária, certo? E isenção, na verdade, é um favor legal, né? Que dispensa o contribuinte de realizar o pagamento do tributo. Então, a isenção sempre vai depender de uma lei, sempre, né? Então, é importante nós compreendermos sobre a isenção, né? E, no caso de anistia, né? A anistia, ela extingue, né? Claro, extingue não, peraí. A anistia é um favor legal, né, que vai excluir, no caso, somente as infrações tributárias. Isso é muito importante, certo? Então, a isenção, ela é antes do lançamento, certo? E para tributos não lançados. A anistia, ela vem necessariamente excluir somente as infrações tributárias e as penalidades e multas, certo? Mantendo intacto o montante principal do tributo, né? Ela exclui as penalidades e multas, certo? Então, a anistia, ela exclui penalidades e multas, certo? Porém, continua o tributo a ser pago, a ser pago, continua. E aqui é a isenção do tributo, exclui o tributo. Opa, para não misturar com a exclusão do crédito tributário. Tributo não lançado. Tem a exclusão mesmo. Exclusão. O tributo nem é lançado. Precisa de uma lei específica para isso. Pronto. Em linhas gerais é isso aí, pessoal. Em linhas gerais é isso aí. Bom, pessoal,
Somente recapitulando aí, rapidinho, né? Nós vimos aqui todas as possibilidades, né, dos institutos vinculados ao crédito tributário, ao lançamento. A suspensão suspende, mas pode voltar a cobrar. A extinção ocorre após o lançamento do crédito tributário e a exclusão ocorre antes do lançamento do crédito tributário. A isenção tem que ter lei específica, né? O tributo nem é lançado, ele é excluído de pronto, certo? A anistia, ela exclui somente as penalidades e multas, isso antes do lançamento também, antes do lançamento do crédito tributário. No entanto, o tributo permanece em si, né? Ele vai ser cobrado, né? Vai ser lançado, mas exclui somente as penalidades e multas. Pessoal, era isso aí, certo? Quaisquer perguntas, quaisquer dúvidas, vocês podem, evidentemente, fazê-las. E, logicamente, no WhatsApp. Sexta-feira, eu gostaria de combinar com vocês para a gente fazer uma revisão, ou vou trazer situações vinculadas, lógico, às nossas avaliações. Segunda-feira, dia 26, eu vou postar as 4 questões, que vocês terão até o dia 8 para me entregar. Sexta-feira agora eu recebo quem tem ainda parcial para entregar, tá bom? Ainda recebo até sexta, tá com muito tempo, né, que tá aí para fazer. E no dia 29, acho que é dia 29, nós teremos 3 questõezinhas, verdadeiro ou falso, que eu vou postar direto no WhatsApp, e vocês encaminham para mim no meu privado do WhatsApp e diz se a situação é verdadeira ou falsa, e, logicamente, justifica por que é verdadeiro ou por que é falsa. Né? Então, é bem tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Ok, pessoal, um abração, tudo de bom, obrigado aí, tchau, até mais. Tudo bom por hoje, pessoal? Vamos encerrar por hoje, né? Valeu, pessoal, obrigado.